E fala, meus Bitcoiners! Que saudade que eu tava de gravar um vídeo aqui. Dei uma sumida na última semana aí pra tirar umas férias, fechar o mês de janeiro e começar fevereiro aí com o pé direito. Mas agora a gente já tá de volta, estamos de volta aqui na nossa base. E o Bitcoin, que tava lá próximo aos seus 24 mil dólares, deu uma queda chegando próximo aos 23. Isso numa semana muito conturbada. Então logo depois da vinheta eu vou te explicar o que tá acontecendo por trás dessa queda e o que a gente precisa ficar de olho essa semana que provavelmente vai impactar no mercado e consequentemente aí nos seus investimentos. Pessoal, primeiramente eu tô aqui com esse site aberto que é a contagem regressiva para a FONC. A FONC é a reunião do mercado, o Comitê do Mercado Aberto lá dos Estados Unidos. É a reunião do Banco Central que eles fazem para discutir o que eles vão fazer com a economia, com a taxa de juros e tudo mais. E atualmente, olha só o que está acontecendo, tá? Atualmente a gente tem uma taxa de juros com alvo em 4,25% ao ano. Essa é a taxa de juros lá dos Estados Unidos. E nessa reunião é quando o Banco Central americano ele vai decidir se ele vai aumentar a taxa de juros, o quanto ele vai aumentar, quais as perspectivas aí que ele vai ter para conter a inflação para a economia norte-americana. E obviamente, como a economia norte-americana, os Estados Unidos, eles são o maior país do mundo, é a maior potência mundial economicamente falando, isso impacta todo o mundo dos investimentos, o que também inclui o mercado de criptomoedas. E é nessa reunião que eles falam o que vai ser feito da moeda, da inflação, com relação à recessão, crise, e vai definir basicamente a visão dos investidores com relação ao mercado de renda variável. E essa reunião ela vai acontecer daqui a 2 dias e 6 horas, vai acontecer aí na quarta-feira. E os investidores eles estão esperando, esse site aqui ele mostra as probabilidades do que vai acontecer. Tem 99,9% de chance de ter um aumento de 25 pontos base nessa taxa de juros. Então a taxa de juros que está operando entre 4,25% a 4,5% ao ano, é esperado de que ela suba 25 pontos base, ou seja, ela comece a operar de 4,5% até 4,75%, por cento ao ano. E isso que o mercado começou a precificar. Quanto maior a taxa de juros e quanto maior o aumento que o mercado ele vem fazendo, que o Federal Reserve ele vem fazendo essa taxa de juros, mais impacto vai ter na renda variável e mais os investidores aí tendem a ir para a renda fixa. Só que a gente está num histórico, deixa eu ver se eu consigo puxar o histórico aqui de aumentos. Isso aqui é das probabilidades, deixa eu ver se eu consigo ver os passados, o que está acontecendo. Bom, eu não sei como é que faz, para ser sincero, eu não sei como é que eu faço nesse site aqui para mostrar como é que vem aumentando. Eu acho que talvez seria... Não, isso aqui também é projeção. Bom, enfim. Esse site ele vem mostrando o que os investidores eles acham. E a gente teve um ano de 2022 onde teve um aumento muito grande aí na taxa de juros dos Estados Unidos. Então essa taxa de juros ela começou desde a época da pandemia a ter aumentos graduais. E na última reunião que aconteceu no final de dezembro de 2022 do ano passado, a gente começou a ter uma diminuição no quanto que vai aumentando essa taxa de juros. Então a taxa de juros que ela estava sendo aumentada a cada reunião em 75 pontos base, ou seja, 0,75%, passou a aumentar na última reunião em 50 pontos base. Então a expectativa é que haja uma redução nesse aumento, ou seja, que em vez de aumentar 50 pontos base, eles aumentem 25 pontos base. E isso é o famoso soft landing que os Estados Unidos estão tentando fazer para superar esse sistema inflacionário que eles vêm passando desde a pandemia lá no ano de 2020. Então por isso que 99,9% dos investidores estão esperando um aumento de 25 pontos base. E isso impacta no mercado. Por quê? Antes de eu passar no order book, eu quero passar nisso aqui. Porque eles começaram a precificar, certo? Eles começaram a precificar esse aumento de 25 pontos base, que seria uma coisa boa, porque a taxa de juros ela vai conter a inflação, ela desestimula aí a economia, consequentemente isso faz uma queda no mercado de renda variável. Então como eles estão começando a fazer o contrário, muito provavelmente isso aqui fez o mercado dar uma subida e isso vai ser confirmado aí na quarta-feira, certo? O nosso order book mostra que a gente tem uma resistência muito forte próximo aos 24 mil dólares e deixa eu até dar uma resetada aqui.
Olha só a resistência forte aqui, o tanto de Bitcoin que está aqui fazendo uma pressão vendedora. E a gente está numa região de resistência, né, pessoal? A gente tem uma resistência de curto prazo aqui nos 23.200, 23.300, mas principalmente nos 24, que é uma região que teve muita rejeição. E a gente tem uma força compradora de curto prazo, mas novamente, cuidado com essa força compradora de curto prazo, porque olha só essas muralhazinhas aqui no livro de ofertas. Provavelmente, boa parte desses Bitcoins que estão aqui, eles são eles que estão fazendo essas ordens estarem tão grandes. Então, se eles forem cancelados, o caminho vai ficar livre para a gente ter mais queda e mais liquidação, tal como aconteceu agora. Então, muito cuidado com compras, principalmente nessas horas. Mas eu vou falar de probabilidades daqui a pouco. Nosso S&P 500 está caindo, também puxando o mercado para baixo. E atualmente, ao meu ver, o que está movimentando todo o mercado cripto é o S&P 500. Eu vim falando disso nos últimos dias, nos últimos vídeos. E observa, quando o S&P sobe, o Bitcoin sobe. Quando o S&P cai, o Bitcoin cai. Quando o S&P sobe, o Bitcoin sobe. E agora o S&P está caindo. Então, por isso que eu estou de olho nisso aqui. E principalmente no dia 2, daqui a 2 dias e 6 horas, a gente vai ver o que vai acontecer com o mercado tradicional. Porque provavelmente vai ser o norte para o nosso mercado de criptomoedas. Passando agora no Bitcoin. Tá difícil digitar aqui hoje, hein? Meu Deus, a gente viu que essa queda está sendo impactada, a gente está começando a ter uma queda, inclusive uma queda com volume aqui no BTC. Uma coisa que eu queria ressaltar é que a gente está esticado em todos os gráficos e principalmente aqui no gráfico semanal, que está sem fazer fundos ascendentes desde a região aqui dos 16 mil dólares. O suporte mais forte é os 15.500, mas a gente tem um fundinho aqui nos 16 e eventualmente a gente vai precisar fazer um fundo ascendente para ter uma continuação nessa alta. Talvez, tá? Esse fundo ascendente ele aconteça nas próximas semanas e isso faça o mercado ter essa correção muito esperada. A gente também está vendo uma retração de toda essa queda que aconteceu desde os 50 mil dólares. Então a gente veio caindo quase que direto aqui, sem fazer um movimento impulsivo igual esse, desde abril, março do ano passado. Então agora a gente está começando a bater níveis de resistência, ou seja, topos prévios, né, que a gente deixou aqui, são região de topos prévios, região aqui de Fibonacci também. Então é natural que a gente venha a passar por uma correção para tentar reverter esse cenário de baixa. Olhando aqui no nosso gráfico diário, a gente vê que continuamos bastante esticados, inclusive com esse movimento de alta a gente está tendo uma quedinha no volume. Olha só, desinteresse do mercado nesse movimento de alta. Então, muito cuidado também com compras, porque a gente tem vários indicativos que pode corrigir. Ah, Arthur, você está falando isso desde os 20 mil dólares e até agora não corrigiu. Pois é, pode continuar subindo. Nada impede que o mercado continue subindo se o mercado tradicional também continuar eufórico. Mas uma coisa é fato, quanto mais o preço subir, menos pessoas vão querer comprar, porque vai estar longe de pontos de suporte, próximo a pontos de resistência, e mais pessoas vão querer vender para colocar o lucro no bolso. Você acha que a pessoa que comprou aqui, que comprou aqui, que comprou aqui, que comprou aqui, ela vai estar comprando nessa região? Lógico que não, ela vai estar vendendo. Então a gente vai esperar movimentos de correção para começar a comprar. E é nesses pontos que eu vou falar aí nos próximos vídeos. Galera, o nosso sentimento do mercado deu uma piorada muito grande. O sentimento do mercado eu gosto de analisar, porque ele mostra o que as sardinhas elas estão fazendo. Então as sardinhas que elas estavam shortando o Bitcoin aqui nesse topo, começaram a inverter esse sentimento, e à medida que o preço cai, as sardinhas elas estão começando a entrar comprada e também, olha só, o open interest caindo. Estão começando a fechar essas posições de short que elas abriram aqui nesse topo. Em outras palavras, a gente tem mais liquidez para continuar essa queda do que para reverter ela, porque tem mais gente para ser estopada, para ser liquidada, sem falar que as sardinhas elas tendem a errar a direção do mercado. Então, se o mercado está caindo e elas estão apostando em long, 90% delas, que são a maioria que está apostando em long agora, tende a errar o sentido do mercado, e por isso a gente tem uma maior probabilidade de, caso essa queda continue, ela ser mais brusca em continuação, porque eles estão dando liquidez para essa queda continuar, do que caso contrário para reverter. Beleza? Então, considerações finais. O que eu estou de olho, pontos de atuação e tudo mais. Primeira coisa, não vou querer comprar Bitcoin agora, certo? Por mais que o Bitcoin esteja aqui na tendência de alta, ele está bastante esticado, está dando sinais de queda, seja no volume ou então em divergências aqui no RSI. Por conta disso, eu vou esperar uma correção. Quando essa correção acontecer, aí sim eu vou começar a montar posições. Ponto de correção, traço uma Fibonacci aqui, ó.
Região aqui dos 20 mil dólares eu acho que é provável que a gente reteste. Região dos 18 pode ser que a gente reteste também. Por quê? Porque isso aqui vai ser uma retração de toda a pernada lá do semanal. Mas o mercado ele tá muito eufórico. Como o Bitcoin ele subiu desde essa mínima que a gente fez aqui até o topo mais de 50%, é muito provável que as pessoas não queiram esperar pontos de Fibonacci para começar a se posicionar. Então, por exemplo, região das médias, as pessoas vão querer buscar compras tanto aqui no semanal quanto no diário, né? Então, essa região das médias aqui está acima dos níveis de Fibonacci, vão ser pontos importantes. Outra coisa, sobrevenda nos gráficos menores, o RSI no 4 horas em sobrevenda, que foi um gráfico que ele não sobrevendeu desde os 16 mil dólares. Então ele está muito esticado. Então eventuais pontos de sobrevenda aqui podem representar excelentes oportunidades. E para isso eu tenho o indicador do RSI Levels. Olha só, ele está indicando que a gente pode começar a ter sobrevenda atualmente próximo aos 22 mil dólares. Então se bateu sobrevenda, eu faço uma pequena entrada. Se o preço começar a subir, beleza, eu já estou um pouquinho posicionado. Se o preço começar a cair mais, a gente tem vários outros pontos de suporte aqui que provavelmente vão segurar o preço, né? Então a gente tem os 20 mil dólares que são psicológicos, a gente tem região aqui de Fibonacci, a gente tem região também de topos prévios. Deixa eu desligar isso aqui, que isso aqui polui demais o gráfico. Topos prévios, olha só, tudo isso aqui ó, é uma região de antiga negociação que também tende a servir de suporte. Aqui, ó, olha como é que o VPVR está acentuado. E tudo isso são pontos aí que eu vou buscar entradas. Então eu vou distribuir várias ordens a partir aqui da sobrevenda no 4 horas, aqui nível de Fibonacci, aqui região de topos prévios, mais nível de Fibonacci, região das médias no semanal, porque a maior probabilidade é que a gente tenha uma continuação desse movimento de alta, porque a gente abriu um bom espaço para formar esse fundo ascendente e continuar esse movimento, certo? E tudo isso vai ser a perspectiva do mercado com relação à reunião da FONC que vai acontecer. Então, se ela se concretizar e realmente a gente tiver um aumento de 25 pontos base, muito provavelmente a gente vai ter uma continuação desse movimento de alta e também uma nova precificação com base no que foi dito e o que vai ser dito, na verdade, nessa reunião de quarta-feira. Por isso quer ficar muito atento com o mercado tradicional e com esse fato importante, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu sei que eu falei demais, um pouquinho mais do que o normal, mas quase uma semana sem gravar vídeo, eu preciso contextualizar vocês de tudo que está acontecendo. E no mais, né, não esquece de me seguir nas redes sociais, estão aqui em cima, deixar o like nesse vídeo que é extremamente importante, ajuda demais aqui o canal, o comentário, verifica a sua inscrição também. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e amanhã tem mais vídeo. Valeu, galera. Falou!